Olá, este é o Giro Veja com os destaques da sexta-feira. Nas últimas 3 eleições presidenciais, uma imagem foi marca recorrente nas campanhas do PT. A carteira azul de trabalho, exibida para dizer que durante os governos do partido foram criados empregos ou uma parcela da população deixou a informalidade. Pois bem, a maquiagem eleitoral à parte, a realidade é bem diferente. O Brasil fechou mais de 95 mil vagas de trabalho em setembro. No período de 12 meses, 1.200.000 pessoas perderam o emprego. É muita coisa. O repórter Eduardo Gonçalves tem mais informações. Fala, Eduardo. Oi, Silvio. Pelo 6º mês seguido, o número de demissões superou o de contratações no Brasil. Em setembro, o país fechou 95.602 vagas formais, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira. Trata-se do pior resultado para o mês desde 1992, quando teve início a série histórica. No ano, a quantidade de vagas eliminadas já chega a mais de 650 mil, e nos últimos 12 meses de 1,2 milhão. Os dados de setembro vieram pior do que o esperado pelos analistas, que previam um fechamento de 65 mil empregos. Os destaques negativos ficaram por conta dos setores de serviços, construção civil e indústria de transformação. Já os estados que mais perderam vagas foram, nesta ordem, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Mais economia. A arrecadação de impostos registrou o pior setembro desde 2010. É isso aí, Silvio. A recessão econômica continua afetando o caixa do governo. A arrecadação de tributos pelo governo teve queda pelo 6º mês seguido na comparação com o mesmo mês do ano passado. Dados da Receita mostram que o recolhimento de impostos e contribuições federais somou 95,23 bilhões de reais em setembro, uma queda real de 4% na comparação com o mesmo mês de 2014. Esse foi o pior desempenho para meses de setembro desde 2010, Silvio, quando as receitas somaram 90 bilhões de reais. De janeiro a setembro, período de Joaquim Levy à frente do Ministério da Fazenda, a arrecadação federal somou 901 bilhões de reais, um recuo na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda na arrecadação é um dos motivos para a redução da meta fiscal deste ano, que está sendo preparada pela junta orçamentária do governo. É com você. No mundo político-policial, o ex-diretor Henrique Pizzolatto voltou para casa. Não é isso, Larissa Borges? Isso, Silvio. Pizzolatto chegou antes das 7 da manhã a São Paulo e já foi despachado para Brasília, onde vai cumprir a pena de 12 anos e 7 meses que ele recebeu no julgamento do Mensalão. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil começou a dividir a cela da ala dos vulneráveis no presídio da Papuda com um estuprador e com José Carlos Alves dos Santos, personagem do escândalo dos anões do orçamento e condenado a 20 anos de prisão por ter mandado matar a esposa. O tempo que Pizzolatto passou preso na Itália à espera da extradição vai ser descontado do tempo que ele vai ficar na cadeia aqui em Brasília. E pelos cálculos do Ministério Público, ele pode ter direito ao regime semiaberto a partir de junho do ano que vem. Mas o destino de Henrique Pizzolatto não é tão certo assim. O procurador-geral Rodrigo Janot quer processar o mensaleiro por 2 novos crimes cometidos no Brasil: uso de documento falso e lavagem de dinheiro. E com isso, ele pode acabar somando mais alguns anos de cadeia se for novamente condenado. Mas um ponto chamou a atenção hoje na manifestação de Rodrigo Janot. Sem citar nominalmente nenhum investigado, ele afirmou que não adianta esconder bens fora do Brasil, porque a cooperação jurídica internacional permite identificar e recuperar esses valores. A questão é, foi ou não um recado para o deputado Eduardo Cunha, Silvio? Muito bem, sexta-feira é dia de esporte aqui no Giro Veja. Hoje eu vou bater um papo com o meu amigo Alexandre Salvador, editor de esporte de Veja. Tudo bem, Salvador? Tudo ótimo, Silvio, e você? O que a gente tem de bom? Qual é a agenda esportiva do final de semana, hein? Bom, vamos começar pelo Brasileirão, né? O Brasileirão chega agora à 32ª rodada. Eu destaquei alguns jogos aqui no sábado. Nós temos o Santos, né, que ganhou do São Paulo, do seu São Paulo, no Morumbi. Precisa me lembrar disso. Na Copa do Brasil por 3-1. O Santos encara o Figueirense fora de casa, em Florianópolis, com o Ricardo Oliveira, o atacante de 35 anos e que é o atual artilheiro do Brasileirão. Plena forma, não? Com 19 gols. O Ricardo Oliveira deve jogar, o Santos não deve poupar seus titulares, enfim, vai com força máxima, até porque conseguiu uma boa vantagem contra o São Paulo no meio de semana. Quem, por outro lado, também está na disputa da Copa do Brasil, mas que deve ir com o time reserva, é o Palmeiras. Palmeiras que tem o Rafael Marques, atacante do time, ele deve voltar à equipe titular. O Palmeiras encara na sua arena, no Pacaembu, melhor dizendo, desculpe, às 21 horas,
encara o Sport. O Palmeiras perdeu também no meio de semana pro Fluminense, precisa então... Mas achou um golzinho ali, né? Pois é, esse golzinho Achou um pode golzinho ajudar no jogo de volta aqui na arena do Palmeiras, exatamente. Bom, domingo nós temos um jogo que promete ter muita tensão em campo, que é o Corinthians, que joga em casa, né, joga no seu estádio em Itaquera, encara o Flamengo. Flamengo que hoje é defendido pelo peruano Paulo Guerreiro. O Guerreiro foi campeão do mundo pelo Corinthians, né, em 2012, fez o gol do título contra o Chelsea, é tido como herói inconteste da história corintiana até agora, né? Até agora, que é a primeira vez que ele vai encarar o seu ex-clube numa partida. Tem torcedor que acha que vai vaiar. Eu, sinceramente, acho que é uma besteira isso. Tem que aplaudir. O cara fez um gol para um momento importante do time e merece todo o apoio. Enfim, quem pretende vaiar o Guerreiro, eu acho que está fazendo uma grande besteira. Enfim, outro jogo importante, o Corinthians mais líder do que nunca, 67 pontos, 8 pontos à frente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que enfrenta a Ponte Preta, que está numa ótima fase, tá vários jogos sem perder. E o que acontece é o seguinte, na minha opinião, se o Corinthians ganhar e o Galo perder, acabou o campeonato. Acabou. Acho que é muito difícil alcançar, faltando apenas 6 rodadas Eu já não acredito mais é muito difícil. Nenhum outro prognóstico, senão o Corinthians campeão. Lembrando que no próximo final de semana, não esse agora, nós vamos ter um confronto que deve definir de fato aí o campeonato, que é entre Corinthians e Atlético Mineiro, primeiro contra segundo. Vamos ver o que vai dar. Tudo bem, o que mais, Salvador? Além do Brasileirão, bom, sábado destaca aí no final de semana. Sábado acontece uma coisa muito bacana no vôlei, pro vôlei brasileiro, pro vôlei nacional. 3 nomes de muito peso na história do vôlei vão ser indicados, na verdade vão ser nomeados no Hall da Fama da modalidade, que fica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, na terra onde nasceu o voleibol. E são eles o Renan, né, que foi jogador da geração de prata de 1984, que ganhou a medalha de prata nos Jogos de Los Angeles. O Bebeto de Freitas, esse aí ao centro, que era o treinador dessa geração de prata em 84, era o treinador da seleção brasileira e foi treinador em outras oportunidades também. E a Fofão. A Fofão, ela é a única desse... Você vê ali o Renan à direita, né? Exatamente. O Bebeto no centro. Renan à direita, o Bebeto no centro e a Fofão do lado esquerdo. A Fofão, dos 3, a Fofão é a única que ganhou a medalha de ouro. Foi campeã olímpica em 2008, foi 2 vezes bronze em Atlanta 96 e em Sydney 2000. E os 3 eles vão ser os 3 somados, então agora vão fazer parte de um grupo de 12 brasileiros ao todo. Que nós temos na lista a Jack Silva, que foi campeã do vôlei de praia em 96, o Carlos Arthur Nussmann, que hoje é presidente do COB, mas ele foi o grande incentivador, impulsionador da modalidade como presidente do comitê da Confederação Brasileira de Voleibol, melhor dizendo, Ana Moser, Ana Beara Schelda, Maurício, o levantador, Nauber e Sandra Pires. Somando Fofão, Bebeto e Renan, são 12 agora ao todo. Aproveitando que nós vamos falar de vôlei, Silvio, eu vou aqui aproveitar para fazer um pouco de um merchandising, que é, na verdade, falar... Mas é justo, ficou muito legal. Mas é justo que está no ar, desde essa sexta-feira, da manhã dessa sexta-feira, a 6ª edição do especial de Veja, rumo à Olimpíada 2016 no Rio. Nós estamos vendo aí algumas imagens do especial, que teve como capa a Jaqueline e o Murilo, né? Que hoje são o casal 20, né? Ela no... Isso é um making-off. Exatamente, né? É um making-off do ensaio fotográfico que ilustra, que foi o ensaio de capa, né? O Murilo, ele é 2 vezes vice-campeão das Olimpíadas. A Jaqueline já coleciona 2 ouros. E são os atletas, digamos, mais experientes dessa geração e que devem ser os grandes nomes da seleção brasileira, buscando cada um o tricampeonato de sua seleção. O masculino quer o 3º título, o feminino também. Então, na capa de Veja, nós até brincamos com isso um pouco. Falamos que estamos rindo rumo ao Hexa, né? 3 mais 3 igual a 6. E foi um trabalho muito bacana. Tá lá, tá disponível, né? Tá disponível para download gratuitamente para tablets, não só o iPad, também para os devices Android, né? Samsung, enfim, outras marcas têm esse sistema operacional. Tá aí a capa para vocês. É só baixar o aplicativo da Veja, do ícone vermelhinho, na App Store, no caso da Apple, ou na Google Play, no caso do Android. Você baixa lá e faz o download gratuito da edição.
Além do ensaio e da entrevista que nós fizemos com a Jaqueline e com o Murilo, nós temos uma série de materiais interessantíssimos que nós resgatamos um pouco da história, inclusive da geração de prata. Primeiro nós vamos falar aí desse jogo que ficou marcado na história dos Jogos Olímpicos, que é Brasil e Cuba, a semifinal da Olimpíada de Atlanta, que teve confusão, dedo 96, na cara, né? As cubanas xingando as brasileiras de tudo quanto é nome, enfim... E as brasileiras caindo na provocação e foram derrotadas ao final da partida, né? O Brasil ficou com bronze nessa edição dos Jogos. Nós entrevistamos o documentarista, o cineasta que entrevistou as brasileiras e as cubanas. Elas assistiram aos Jogos. Bom, esse outro vídeo, além do jogo de 96, nós temos uma entrevista que ficou muito bonita, muito bacana, com o Antônio Carlos Moreno. Para quem não conhece, o Moreno, ele é o primeiro, digamos, o nosso primeiro capitão, grande capitão da seleção de vôlei. Ele jogou entre as Olimpíadas de 68 e de 80, melhor dizendo, então foram 4 Olimpíadas, né? 68, 72, 76 e 80. Então o Moreno faz parte e é o grande nome da primeira geração de vôlei. E fechando com chave de ouro, já que nós falamos do Renan e do Bebeto de Freitas, nós temos ainda uma reunião de 7 dos 12 jogadores que estiveram nos Jogos Olímpicos de 84. Nós temos ali imagens do Montanaro, do Marcos Vinícius Freire, do Amauri, o Renan não estava, enfim, porque o Renan tinha que viajar para os Estados Unidos, mas temos o William, Fernandão, Rui, Bernardo, o dono do saque Viagem nas Estrelas, que inclusive é outro tema do nosso especial, que nós contamos a história do jogo Brasil e União Soviética em 1983 no estádio do Maracanã, não no Maracanãzinho, no Maracanã mesmo, para 95 mil pessoas. Nós contamos essa história um pouco diferente. Nós mostramos ela numa história em formato de história em quadrinhos. Fizemos uma HQ contando a história daquele jogo e da geração que abriu o caminho aí para os primeiros títulos do Brasil no voleibol, 92 em Barcelona. Muito bem. Imperdível, hein, Salvador? Uma reunião muito bacana. Você vê aí o Montanaro, que era um grande nome da seleção naquela época. Enfim, quem gosta de esporte tem muito que se divertir esse final de semana no Brasileirão e baixando a edição especial de Veja no iPad. Imperdível e gratuito. Muito Exatamente. bem. Obrigado, Salvador. Eu que agradeço, Silvio. O Giro Veja termina aqui, mas a programação de TV já não para. Um ótimo final de semana para você e até mais.